Eu não sei por onde eu começo, eu vou tentar manter esse vídeo aqui sem nenhuma gracinha, sem nenhuma sininha. Ah, eu tô puto e tal, porque, sinceramente, a gente não tá aqui pra isso. O Vasco perde de 4-0, poderia ter sido 6, porque houve o gol que foi impedido e teve também a defesa de pênalti do Léo Jardim. E esse é só mais um capítulo de vergonhas, não nessa década, não nesse século, mas esse ano. A gente já, sei lá, empatou com o Operário, a gente perdeu para o Puerto Cabello e agora contra o Independente Del Valle a gente toma 4-0, um jogo completamente ridículo e, sinceramente, eu gostaria que todo mundo desse as caras. Eu tô falando todo mundo quem? Pedrinho, Diniz, diretor executivo, todo mundo. E aí, tá bom? É assim mesmo? A zaga, tá legal a zaga. Segundo comissão, segundo a dirigência, o Vasco não precisa contratar zagueiro. Precisa não, tá ótimo, tá bom demais, excelente zaga. Vamos falar desse jogo? Vem aqui comigo, senhoras e senhores. Olha só, pessoal, o Vasco do Diniz veio a campo com esse time aqui hoje, esses eram os 11 titulares, e esse time ele tem uma questão que, distribuídos em campo, eram 4-4-2. E aí, isso é novidade porque há quanto tempo eu e você, a gente não via o Vasco tendo um atacante além do Verratti. Tinha aqui hoje o GB. Jogo na altitude, tá? Jogo na altitude, jogo fora, obviamente, até porque, né, altitude no Rio de Janeiro, tinha tudo para ser um jogo difícil e o Diniz meio que veio pro tudo ou nada. Ele coloca um atacante a mais, o Coutinho não poderia jogar porque sentiu, e aí uma microlesão lá, não é nada muito grave, mas não poderia jogar hoje. Então, para esse jogo, o Vasco veio com 2 atacantes, o Diniz meio que dá um all-in, cara, seja o que Deus quiser. E aí, cara, como é que chegava o Vasco para hoje? O Vasco teve aquele jogo contra o São Paulo, que foi muito bem, mas todo mundo sabe que o time não tá legal. Teve a derrota pro Botafogo, 2-0, e aí dessa forma, tentando fazer da Sul-Americana esse campeonato talvez ganhável, porque, o Brasileirão não é. A Copa do Brasil talvez seja por se tratar de uma Copa, mas para isso acontecer, ou vai ser na cagada, ou vai ter que ter uma mudança daqui para frente. E aí, sinceramente, essa altura do campeonato, gente, que ano é esse? Tá ligado? Assim, é um ano que, se ao final dele a gente não estiver brigando contra o rebaixamento, olhando agora, parece um bom cenário. É inacreditável. Enfim, esse normalmente seria o momento que eu iria inserir uma publi aqui, mas vambora. Dessa vez nem tem, pelo amor de Deus, zero clima. Gente, começa o jogo, Piton condiciona toda a partida, pisando no tornozelo do jogador do Independente Del Valle, e aí é expulso. O Piton reclama, ele supostamente mostra um hematoma sofrido por ele ali, e, cara, mas, assim, não tem, assim, expulsão mais merecida da história, antes mesmo do juiz ver, porque de bate-pronto o juiz deu amarelo, só que aí na transmissão do SBT, todo mundo já tá falando, cara, vai rodar, vai ser expulso de ter feito. E aí isso aqui é um problema porque expulsão com 11 minutos de jogo. Na verdade, a expulsão foi aos 11, mas essa entrada aqui foi até um pouco antes, porque demorou, foi pro VAR e tal. Fato é que, com 11 minutos do primeiro tempo, o Vasco na altitude, com mais atacante do que o normal, fica com um homem a menos. Vamos começar pelo Piton, um ano muito fraco. Muito fraco. Não é que hoje foi mal, um ano mais uma vez não, mas um jogo mais uma vez ruim para um ano muito fraco. Enfim, aquele pisa e condiciona tudo. E aqui, cara, eu vou ter alguma coisa ou outra para falar do Diniz, mas eu acho que em qualquer outro cenário eu teria muito mais para reclamar de técnico do que nisso aqui. Isso aqui condiciona tudo. O Diniz, ele vem para tentar talvez atacar, talvez tentar realmente jogar, tá ligado? Ele vem com 2 atacantes, mas isso aqui quebra tudo. E aí você fora de casa, na altitude, com homem a menos, com 11 minutos do primeiro tempo, não tem muito o que fazer. Obviamente, dali para frente só seria para trás. E depois que a gente vai ter é o seguinte, o Vitor Luiz entrando, o GB, que tinha ganhado a oportunidade, né? Vai jogar e tal, joga ali com o Verratti, o GB sai, entra o Vitor Luiz, e aí logo depois que a gente tem o Léo Jardim salvando. Então, se no começo desse vídeo eu falei poderia ter sido 6, poderia ter sido 7 também. Poderia ter sido 7. O Léo Jardim, ele faz uma senhora defesa, e a essa altura aqui do campeonato, eu pensava que o vídeo seria sobre, cara, que bom que renovamos, e que bom que renovamos, tá ligado? Mas o meu vídeo seria, eu pensei
que fosse ser sobre, cara, independente do salário que o Léo Jardim tenha pedido, tem que pagar, e aí foi 930 mil, pra quem não sabe, e eu acho válido, tá ligado? O Léo Jardim não é de hoje que ele tá carregando piano, e aqui é o que ele tava fazendo, uma defesa absurda, tem aqui o vídeo da defesa, olha só, a bola vem aqui no lance de cabeça, desvia, ele vai lá e pega, mesmo assim, é um baita de um goleiro. Ao final do jogo, o Léo Jardim também pega um pênalti. Gente, na moral, eu ia falar pra juntar todo mundo de porrada quando descesse aqui no Brasil, mas o Léo Jardim vocês podem deixar passar. Cara, baita goleiro, tá ligado? Então, assim, o Vasco não é de hoje, isso é desde 2023. O Vasco tem problema. Goleiro não é um desses problemas. Então, assim, imagina o quão merda é o cenário que, por um lado, é bom que a gente tenha o Léo Jardim, mas o quão ruim é o cenário que você toma 4 gols, você toma um 4-0, e mesmo assim não dá pra reclamar do goleiro. Percebe como que tá na merda? Porque, né, se o goleiro fosse ruim, quer dizer que a gente sofreu menos ataques. Mas não, o goleiro é bom. E a gente perdeu de 4-0. Imagina se fosse ruim. E assim, que bom que renovou com o Léo Jardim. Agora, pensando do ponto de vista do Léo Jardim, viado, eu duvido que o jogador não termine um jogo desse e fala, que merda que eu fui fazer? Pra que eu fui renovar? E aqui, tipo assim, pô, você tá colocando o jogador acima do clube? Não, eu tô pensando com lógica, eu tô sendo meio que pragmático. Tipo assim, olhando esse cenário, você toparia? Ou tu pegaria o primeiro bonde pra qualquer lugar e iria embora? Tá ligado? E assim, parabéns a todo mundo que construiu essa realidade onde a gente tá hoje. Tá ligado? Sei lá, o cara, mano, se eu fosse ele, eu meti o pé. Sacou? Enfim. O que a gente tem depois? Gol. Ao final do primeiro tempo, o Independente Del Valle, repara na marcação de todo mundo aqui. Primeiro, não tem marcação no cruzamento. Não tem marcação no cruzamento. Bola dentro da área. O cara cabeceia sozinho. E aí o Léo pega, rebote, gol. Cara, tá aqui o Léo caído. Eu vou reclamar do goleiro? Não. Ele faz mais uma excelente defesa, mas aqui eu tenho que falar de João Vitor e companhia. Supostamente o Vasco não precisa de zagueiro. Se o Vasco não precisa de zagueiro, qual time precisa? Fala pra mim. Assim, começando pelo João Vitor, mas não é somente ele. Mas eu vou pegar um pouco mais do pé dele aqui, porque, gente, o João Vitor custou 40 milhões de reais. 40 milhões de reais. Tá ligado? No último vídeo de Vasco, eu falei do João Vitor. E aí eu acho que o meu comentário foi até um pouco errado, porque eu falei que, cara, quase sempre ele é ok, mas ele é muito merdeiro. Ele caminha agora pra... A parte do merdeiro dá certo. A parte do quase sempre ok, não sei mais se tá. Não tem marcação no cruzamento, o Moura dando mole. Não tem marcação no cabeceio dentro da área. E aí, cara, é muito louco, porque se você for ver, o Léo Jardim pega, e aí no rebote, o jogador que mais se aproxima do atacante que faz o gol é o Verratti. Então, assim, esse rapaz aqui, e o Freitas também, mas enfim, esse rapaz aqui, ele não tá na marcação do cabeceio, ele também não tá na marcação do rebote. Ele tá onde? Não sei. Eu não sei. Ele custou 40 milhões de reais aproximadamente. Gente, existiu a notícia de que o Diniz e de que a diretoria chegaram ao consenso que o Vasco não precisa de zagueiro. Eu já não sei quantas vezes eu falei que eu vou falar mais uma vez. Não precisa. Não tá precisando. Tá bom do jeito que tá. Tá legal. Não, vamos contratar meia, vamos contratar... Zagueiro não. Zagueiro tá legal. Zagueiro tá bacana. Enfim, 1-0. Final do primeiro tempo. Termina o primeiro tempo. E, cara, eu trouxe os números do jogo lá da Flash Score. Nem tem propaganda aqui hoje, aqui realmente eu uso, tá ligado? Enfim, eu trouxe print aqui, porque se eu só falar vai parecer mentira, tá ligado? Então tá aqui o print. 1-0, primeiro tempo, 80% de posse de bola. 80%. E 19 finalizações. É claro que até o primeiro tempo, até o final dos 45 primeiros minutos, estava bastante na conta do Lucas Piton. Existe um erro de marcação no momento do primeiro gol, mas estava muito na conta do Piton. Porque assim, é foda eu vir aqui e cobrar o Diniz, porque o Diniz pensou numa parada, e aí com 10 minutos de jogo, o Piton foi lá e quebrou o raciocínio dele no meio, não tem mais, tipo assim, o plano é completamente outro. Mas, daqui para frente vai piorar. Então, assim, o Piton, ele erra e ele sai reclamando. O Vasco faz muita cera para, né, tentar, carregar um empate que seja, mas nenhum empate consegue. Toma gol no primeiro tempo, um monte de gente dormindo dentro da área. E aí a gente agora vai pro segundo tempo. Porque o primeiro foi ruim.
80%, 19 finalizações, mas foi só 1-0. No segundo tempo, gol do Independente Del Valle. Vamos ver aqui, porque olha só, o cara tá aqui comemorando, acho que o vídeo tá depois. Nem tem vídeo nesse, eu fui pros caralho. Enfim, em algum momento, terceiro gol, agora sim aparece o vídeo do segundo gol, eu já tava meio grog já. Enfim, cara, a gente dá azar, os caras matam de peito aqui, o outro mata também, chuta, a bola bate lá na trave, meu Deus do céu. E aí tem o terceiro gol também, e aqui tá o terceiro gol, cruzamento, agora com o Maurício Lemos, ele não faz nada, terceiro gol... Aí você fala, pô, Josão, mas você não passou as coisas meio rápido, não? Então, aos 48, tava 1-0, aos 50, tava 3. Cara, o Maurício Lemos entra, e era o normal. E aqui talvez comece as críticas ao Diniz também. Aumentam os números de zagueiro no time. Tira o Nuno, se eu não me engano, o que eu já não entendo muita coisa, tá ligado? Sinceramente, gente, vocês estão ligados, eu amo o Verratti, mas assim, tinha necessidade do Verratti de 37 anos, um cara que todo mundo sabe que, pô, se precisar correr ele não aguenta. Então, assim, era um jogo que, na melhor das hipóteses, a gente dependeria de um contra-ataque. Na melhor das hipóteses. O Verratti é capaz de puxar um contra-ataque? Todo mundo sabe que não. Aí eu pensei, pô, talvez o Verratti para ajudar no jogo aéreo, mas não exatamente. E aí, enfim, de qualquer forma, entra o Maurício Lemos, que quando veio pro Vasco, meio que quase todo mundo achava que esse será o zagueiro titular. E aí, como eu falei no último vídeo, parece que aquela ideia nunca virá para a prática. O Maurício entra e, pô, também não é culpa só dele, mas assim, ele não acrescenta em nada. Inclusive, esse terceiro gol, ele tá no lance, ele não consegue chegar nele, ele participa do lance, mas não efetivamente. E ele vê o cara de cabelo comprido, tá o maluco aqui comemorando, ele vê esse maluco fazendo o terceiro gol. Gente, o Vasco toma 3-0, toma um vareio. Claro, condicionado pelo que o Piton fez. Só que é aquilo também, cara. O time não tem elenco, certo? É Vitor Luiz, é fulano, é Beltrano, você junta tudo, não dá um, tá ligado? Enfim, tem esses gols relâmpagos, depois tem o quarto gol, esse aqui eu nem me dei ao trabalho de caçar vídeo, aí pra ficar ainda melhor, teve também o quinto, e o quinto foi anulado, e aí teve o pênalti, que o Léo Jardim pegou. Casares, velho conhecido aqui do futebol brasileiro. Gente, uma vergonha. Mais uma. Como eu prometi, a gente não tá aqui, que bosta! Pra ficar criando meme pra ninguém não, tá ligado? Vergonhoso. E aí vai dar as caras, a galera... Porque assim, eu imagino que o Diniz, né, obrigatoriamente vai ter ali a coletiva e tal. Diniz vai ser demitido? Não acho que seja. Não vai ser. Pelo menos não por enquanto. Até porque o jogo é muito condicionado pelo Piton. Falei isso aqui umas 3, 4 vezes. Porém também, pô, não é possível, cara. Assim, a gente não conseguiu fazer. Era claramente um jogo de, cara, já tomamos um gol no primeiro tempo. O que era pra ter sido feito? Mano, pelo amor de Deus, só fecha a casa. Faz de tudo. Assim, não precisa ir mais pro ataque, não. Esquece. Não precisa. Do meio campo pra frente, não tem jogo, tá ligado? Traz esse 1-0 pra cá. Nem isso a gente conseguiu. Então a gente não ataca e a gente também não consegue defender. Como eu falei, é foda ficar pesando na do Diniz, porque, né, o jogo foi complicado ali. Mas é aquilo também. Algumas decisões dele, cara, pra que o Verratti ficou até os 80 e cacetada? Não sei. Agora, aquilo também. Esse é o elenco do Vasco. Sai o Verratti, entra quem? O Vasco completamente limitado. O Pedrinho vai dar as caras? Eu critico muito pouco o Pedrinho aqui. Muito pouco, tá ligado? Mas ele vai dar as caras agora? Assim, o Pedrinho, pra quem não sabe, pra quem acompanha muito de longe, o Pedrinho se dá o trabalho de pessoalmente ir no Instagram dele e bloquear algumas pessoas, torcedores, a galera que normalmente fala mal, ele vai lá e se fecha as críticas e bloqueia. Gostaria que ele também se desse ao trabalho de aparecer agora, tá ligado? Eu acho que é o mínimo. Enfim, eu nem sei se eu sou bloqueado por ele, eu nem fiz questão de ver. Enfim, gente, mais uma vergonha pra conta, o Vasco faz mais um jogo pavoroso, indícios de um ano merda, não tem muito base pra gente acreditar em virada, não vou falar que é impossível, porque no futebol, né, mas é praticamente impossível. O que mais que eu posso falar que eu não falei? Tá uma bosta, tem muita gente aí que tem que responder pelo que tá acontecendo, precisa de zagueiro, e no mais, o que você quiser, você comente aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, e é isso aí, certo? Assim, lamentável.
Valeu, pessoal.